O segundo problema que a gente vai lidar aqui, né, esse exemplo 2, que é do Hibbeler, né, ele traz para a gente uma viga horizontal BD, tá, que é sustentada por duas barras, né, de massas desprezíveis. Né. Então a gente tem uma viga BD aqui, né, e ela é sustentada por essas duas barras sem massa aqui nesse caso que a gente está analisando. O problema está pedindo para determinar a força gerada em cada barra quando θ é igual a 30 graus e ômega é igual a 6 radianos por segundo. Tá? Então, se a gente analisar esse problema, né, a gente tem aqui três corpos, né, ligados aqui. Lembrando que a barra AB, né, e a barra CD tem massa zero, né, então a gente não precisa se preocupar muito com a dinâmica desse movimento aqui, ó, vai ser um pouquinho mais simples. Né? Essas barras só vão ter função de transmitir movimento aqui para o nosso corpo. Né? A gente está analisando numa situação de θ igual a 30 graus. Né? Vamos tentar só entender primeiro nesse problema que tipo de movimento a gente tem em cada corpo. Né? Se a gente pensar tanto no corpo AB, né, quanto no corpo CD, que tipo de movimento que a gente tem aqui? Rotação pura. Né? Esses corpos não estão transladando ali porque eles são restritos por A e por C a rotacionar puramente. E o corpo BD, né? Se a gente olhar para esse corpo aqui, a gente tem movimento plano geral nele, né? Na verdade não, se a gente pensar bem nesse corpo aqui, o que vai acontecer com esse sistema? Né? O corpo BD, com o tamanho dos elos AB e CD são iguais, né? A gente tem que ele só vai transladar, né? Mas ele vai poder estar transladando apenas em movimento circular. Né? Essa barra BD não deve rotacionar porque o tamanho dos elos ali, como eu disse, são iguais aqui nessa situação. Né? Então, o elo BD, né, a viga BD aqui, ela vai ficar sempre na horizontal, né, e só transladando circularmente aqui conforme o movimento angular das barras ali. Né? Então isso aqui é muito parecido com... Tem um brinquedo, né, de criança, né, de parquinho, que tem mais ou menos essa mesma mecânica. Né? Então a gente tem uma translação curvilínea, nesse caso aqui, pura. Né? Então a gente pode passar para a solução aqui desse problema. Né? Então vamos lá para o nosso quadro. Aqui eu só repeti, né, essa análise que a gente acabou de fazer. Né? Então a gente tem dois corpos em rotação pura e um corpo em translação pura e curvilínea nesse caso. Eu coloquei aqui um sistema de coordenadas inercial XY, tá, alocado em A, e um sistema móvel transladado apenas em B aqui. Tá. O problema está pedindo as forças geradas em cada barra, né, numa situação angular específica de θ igual a 30 e ômega igual a 6 radianos. Isso aqui significa que o alfa é nulo? A gente não pode dizer isso, né, pelo menos pelo enunciado do problema. Tá? Então, vamos deixar o alfa como uma das incógnitas aqui. Primeira coisa que a gente tem que achar, né, e a maioria dos problemas de dinâmica tem mais ou menos essa sistemática, tá? A gente vai ter que achar a aceleração do CG do nosso sistema, né, ou do nosso corpo aqui, para resolver esse probleminha aqui. Tá? O CG do nosso corpo está no CG aqui da nossa viga horizontal, porque os dois outros corpos ali não têm massa nesse caso. Tá? Então a gente quer saber a aceleração justamente desse ponto aqui. Tá? Tem mais de uma forma de resolver esse problema. Tá? No problema anterior, acho que a gente usou as equações cinemáticas e tudo mais. Nesse caso aqui, eu vou optar por fazer isso via derivada. Tá? O resultado deve ser exatamente o mesmo. Cada um vai achar um mais difícil ou outro mais difícil, né? Depende muito. Quando você faz isso via derivada, você tem que tomar bastante atenção e não esquecer a derivada de alguns termos que variam no tempo. Tá? Então, para fazer isso, primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a equação do CG, da posição do CG. Né? O RCG, que seria aqui esse vetor que eu estou colocando aqui, né? Isso aqui seria o RCG, ele pode ser escrito como uma soma, né, do RB
opa, do RB, que seria esse vetor aqui, né, que eu estou escrevendo em verde aqui no desenho, mais do RCG com relação ao ponto B, que eu vou desenhar aqui na horizontal. RCG com relação a B. Então, fazendo essa análise aqui, né, a gente tem o RCG como sendo RB mais RCGB. O RB, que é esse vetor aqui, vai ser o quê? Ele tem meio metro de comprimento, ele tem 30 graus em relação à vertical, tá? Então, no nosso sistema inercial de coordenadas aqui, a gente vai ter meio seno de θ positivo em I, né, como projeção no eixo X, e menos meio cosseno de θ em J. O vetor RCG barra B é esse vetor aqui na horizontal, positivo, né, e com 0,4 metros de comprimento. Então, a gente tem 0,4 em I aqui. Por que eu não substituí θ igual a 30 graus já, né? Porque eu quero derivar essa equação para chegar lá na aceleração do CG. Se eu colocar o θ igual a 30 graus aqui, eu tenho a ilusão que esse termo é constante, e não é, né? Então, eu vou ter que deixar a equação geral desse jeito para substituir o θ igual a 30 só quando a gente achar a aceleração do CG do nosso corpo. Então, vamos pegar esse RCG aqui, né? Eu posso simplificar um pouquinho aqui, né? Eu vou juntar esse 0,4 aqui junto do 0,5 seno de θ em I aqui. Menos 0,5 seno de θ em J, a gente tem um RCG. Para achar a velocidade do CG, vamos derivar uma vez esse termo aqui, né, esses termos aqui, né, e achar VCG, lembrando que a derivada é em função do tempo e não do ângulo. Tá? Isso aqui que boa parte dos alunos confunde na hora de derivar essas funções trigonométricas. Tá? Então, derivando esses termos aqui, a gente tem meio vezes a derivada do seno de θ. Tá? Derivada do seno de θ, né, a gente lembra lá de cálculo que é cosseno de θ. Beleza, né? Meio cosseno θ, só que a gente tem que multiplicar pela derivada do argumento dessa função trigonométrica, que é θ aqui, no tempo, né? Então a gente tem meio cosseno θ vezes dθ dt, que a gente está chamando aqui de ômega, tá? Então a gente tem meio ômega cosseno de θ. O 0,4 é uma constante, ele vai sair da nossa derivada aqui. Então, isso aqui em I, né? O I ele não rotaciona, né? Não está se movimentando, então a gente não precisa derivar esse vetor unitário, né? E a gente tem a derivada também de menos meio cosseno de θ, que vai dar meio vezes menos seno de θ vezes ômega, né? Então, a gente tem menos vezes menos, dá mais meio ômega seno de θ em J, tá? Isso aqui é a derivada do RCG, que é o VCG aqui nosso, né? Então, a gente pode pegar esse termo agora e derivar ele de novo para achar a aceleração, tá? Então, ACG é igual a dVCG dt. A gente tem aqui meio ômega cosseno θ, né? O meio é uma constante, ômega, a derivada de ômega é alfa. Então, a gente tem meio alfa cosseno θ, né? Mais meio ômega vezes a derivada do cosseno de θ, que é menos seno de θ vezes ômega. Então, a gente vai ter o quê? Menos meio ômega quadrado seno de θ aqui. Tá? É isso que eu quis dizer quando você tem que cuidar na hora de fazer as derivadas, né? Para não esquecer essas derivadas de θ que aparecem sempre que você deriva uma função trigonométrica. Aí, de forma similar, a derivada aqui de meio ômega seno de θ vai ser o quê? Meio alfa seno de θ mais meio ômega quadrado cosseno de θ. Né? Aparece um ômega a mais por causa da derivada do seno. Então, finalmente, aqui a nossa aceleração do CG. A gente poderia achar essa mesma aceleração, né, pelas equações cinemáticas que a gente já utilizou ali no capítulo anterior e mesmo nesse capítulo. Tá? Aqui eu optei por fazer pelas derivadas todas aqui. Então, a gente tem uma expressão geral de ACG em função de θ, ômega e alfa aqui. No nosso caso específico, a gente está analisando o problema numa situação onde θ é igual a 30 e ômega é igual a 6 radianos por segundo, e a gente tem um alfa qualquer que a gente não conhece.
Ah, mas a gente não pode zerar esse alfa? Eu não tenho certeza disso, né? A gente não pode já assumir isso conforme o enunciado do problema, tá? Então, eu vou substituir θ igual a 30 graus, ômega igual a 6, né? Então, ACG é meio alfa cosseno de 30 graus, menos meio vezes 6 ao quadrado, vezes seno de 30 graus em I, mais meio alfa seno 30 graus, mais meio vezes 6 ao quadrado, vezes cosseno de 30 graus em J. Se a gente substituir esses valores, né, de cosseno de 30, seno de 30, e fazer as multiplicações todas, a gente consegue uma equação da aceleração do CG, que vai ser igual a 0,433 alfa menos 9 em I, mais 0,25 alfa mais 15,59 em J. Tá? Então, isso aqui é a nossa equaçãozinha de aceleração do CG para θ igual a 30 graus. Né? A gente está com essa equação bem específica aqui. O alfa ainda está como incógnita nossa, né? Porque a gente não descobriu esse valor. A gente não sabe se isso é zero, pode até ser. Né? Então, eu deixo como uma variável aqui para a gente resolver depois. Para a gente resolver esse problema, a gente precisa analisar agora, né, a parte de cinética, porque a gente quer determinar a força gerada por cada barra aqui na nossa viga. Então, primeira etapa, né, é justamente fazer o DCL aqui desse corpo. Né? No caso aqui, a viga que está na horizontal no nosso sistema. Tá? Então, a viga ela tem um peso que eu estou chamando aqui de força W, né? Atuando no CG desse corpo, que é bem no meio, ali em 0,4 metros, em relação às bordas, né? E a gente tem duas forças de rotação, duas forças de reação, né? Ou forças de contato aqui, devido ao contato entre a barra AB e a viga BD, e a barra CD e a viga BD aqui nesse caso, que eu estou chamando aqui de TB e TD, respectivamente. Essas forças aqui, né, a gente pode provar que a gente já conhece a direção dessas forças e que elas correspondem justamente à direção das nossas barras ali, que são de 30 graus, né, em relação à vertical aqui, porque esse ângulo da barra com relação à vertical é 30 graus aqui, também a barra CD vai ser a mesma coisa. Então, esse ângulo aqui é 30 graus, né, e a gente pode assumir que esse ângulo aqui corresponde ao ângulo dos vetores de força também, nesse caso específico. Por quê? Porque as duas barras, né, a B e CD, elas não possuem massa. Né? Se a gente fizer a análise via segunda lei de Newton nessas duas barras, vocês vão ver, né, que as forças, né, essas duas forças têm de seguir essa angulação aqui da própria barra, né? Justamente porque elas não têm massa, então quando você fizer a segunda lei de Newton, você vai ver que elas não têm aquele termo de massa vezes aceleração aqui. Tá? Então, a gente tem essa situação aqui. O vetor de força-peso vai ser menos mgj, tá? O vetor TB vai ser menos TB. TB é o módulo desse vetor, né? Menos TB seno de 30 graus, que é o componente em x aqui, tá? Do TB, mais TB cosseno de 30 em j aqui. Né? O TD é exatamente o mesmo formato, né? TD igual a menos TD seno de 30 em i, mais TD cosseno de 30 em j aqui. Tá? Então a gente já escreveu os três vetores, podemos fazer, né, a análise via equacionamento de Newton-Euler. Né? Então, para resolver esse problema especificamente, vou aplicar aqui primeiro a lei de Euler, tá? No corpo BD. Então, copiei aqui o nosso DCL, que a gente acabou de fazer. A gente pode lembrar, né, que esse corpo nosso aqui está em translação pura, né, curvilínea, portanto ele não tem rotação, né? O corpo ele sempre está reto, né? Nunca está rotacionando em torno de si mesmo. Então, o alfa desse corpo é zero, né? Portanto, o somatório de momentos em relação ao CG vai ser ICG vezes alfa, que é zero. Então, somatório de momentos igual a zero aqui nesse caso. Em relação ao CG, né, a força-peso não exerce torque, né, mas as forças TB e TD exercem. Né? Então, a gente pode fazer, né, esses torques aqui. Você pode fazer via produto vetorial, nesses casos aqui é bem simples. Né? Então, a gente tem uma projeção de TB na vertical aqui, né,
que seria TB cosseno de 30 graus, que apontaria para cima aqui. Essa força, ela estaria fazendo, né, o nosso sistema tender a girar no sentido horário, né? Então, esse TB cosseno de 30 graus aqui, vezes o braço de alavanca 0,4 metros, exerce um torque negativo. Então, a gente tem menos TB cosseno de 30 vezes 0,4 aqui. O TD, né, a componente do TD que exerce torque na viga BD, é o componente vertical aqui, TD cosseno de 30, né, vezes 0,4 metros em relação ao CG de braço de alavanca, né, e essa força aqui ela tende a fazer nossa viga girar no sentido anti-horário. Portanto, torque positivo mais TD cosseno de 30 graus vezes 0,4 metros igual a zero, né? Esses dois termos aqui são idênticos, então a gente pode retirar eles, cortar eles, a gente enxerga simplesmente que o TB tende a ser igual a TD. Então eu vou chamar esses dois valores de T só para retirar uma variável nas nossas próximas equações, tá? Então isso aqui é o que a gente acha via, né, equação de Euler. Aplicando agora a segunda lei de Newton no nosso corpo BD, a gente tem peso, né, mais vetor TB mais vetor TD igual a massa vezes a aceleração do CG do corpo, tá? Que eu estou fazendo no formato vetorial, tá? Peso é menos mg em J, TB é menos TB seno de 30 em I, mais TB cosseno de 30 em J, TD é menos TD seno de 30 em I, mais TD cosseno de 30 em J. Lembrando que a gente já verificou que TB é igual a TD, então a gente pode juntar esses dois termos, inclusive. Tudo isso é igual a massa do nosso corpo, vezes a aceleração do CG que a gente calculou na etapa anterior, né? 0,433 alfa menos 9 em I, mais 0,25 alfa mais 15,59 em J. A gente pode dar uma reorganizada aqui nessa equação, né, e substituir os valores aqui de massa, né? Massa é 100 kg, vezes 9,8 em J aqui, que é a força-peso. Aqui eu estou juntando aqueles dois termos de força de tração aqui. Duas vezes menos T vezes seno de 30, que é meio, em I, mais T vezes 0,866, que é a raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30 em J. Eu multipliquei por 2 aqui, porque esses dois vetores são iguais, né? A gente verificou isso na equação de Euler. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração, que a gente já tinha enunciado ali anteriormente, tá? Então a gente tem essa equação vetorial, né? Vamos agrupar alguns termos aqui para facilitar essa análise, né? Então a gente tem aqui menos 2 vezes meio T em I, né? Menos TI aqui, mais 1,732T menos 980 em J, né? São esses termos aqui que a gente tem na equação juntados. Tudo isso é igual a massa do nosso corpo é 100, então a gente tem 43,3 alfa menos 900 em I, mais 25 alfa mais 15,59 em J aqui. A gente pode comparar o lado esquerdo da equação com o lado direito, né? Então a gente tem menos T igual a 43,3 alfa menos 900 e 1,732T menos 980 é igual a 25 alfa mais 15,59, tá? Então a gente tem essas duas equações, né? Um sisteminha aqui de equações lineares, né? Onde as duas variáveis são alfa e t. A gente consegue resolver esses dois probleminhas aqui, né? Para entender isso aqui melhor, né? Dá pra gente deixar isso aqui uma cara mais fácil, né? Então a gente tem t mais 43,3 alfa igual a 900, tá? E embaixo a gente tem 1,732T menos 25 alfa igual a 2.539. É um sisteminha linear, né? Você pode resolver isso aqui em qualquer plataforma, você pode fazer isso na mão, né? Via soma e produto, inversão de matriz e tudo mais. Se você está utilizando, por exemplo, algum software de processamento numérico, né? Como o Octave, o MATLAB, né? Você pode resolver isso aqui
né? Vou até deixar o código aqui, fazendo uma inversão de matriz ou usando um código de solução de sistema linear, né? Então a gente dá a matriz de coeficientes, né? 43.3 aqui, e a gente tem na segunda linha 1.732 menos 25, né? Isso aqui é a matriz que eu chamei de A. O lado direito da nossa equação linear é 900 e 2539. E aí você pode resolver esse problema fazendo a inversa de A, vezes o B, ou ainda, né, x igual, tem uma função chamada linsolve, tanto no MATLAB quanto no Octave, né, que é esse linsolve de A, B. Aqui você consegue resolver esse problema e achar, né, o torque vai ser o x da primeira posição, né, conforme a nossa escrita aqui das matrizes, e o alfa seria o x na segunda posição. Tá? Se você quiser resolver isso computacionalmente, é só usar esse procedimento aqui. Tá? Deixando uma cor diferente só para a gente não se confundir com o restante das coisas aqui. Se você fizer isso, né, ou resolver na sua calculadora mesmo, você consegue torque como sendo torque não, né, força T é igual a 1324,4 newtons e aceleração angular menos 9,8 radianos por segundo ao quadrado. Lembrem que lá atrás a gente evitou de considerar que a aceleração angular aqui do nosso movimento, né, era nula, né? Lembrando que essa aceleração angular aqui ela é do movimento, né, dos dois elos, das duas barras, né, sem massa lá, tá? Não é o movimento angular da nossa viga, né? O movimento angular da nossa viga é zero, né? Ele não rotaciona, mas os dois elos lá eles se movimentam como se fosse um pêndulo, né? E elas realmente têm aceleração angular. Então, se a gente tivesse zerado lá no início essa aceleração angular, a gente estaria, obviamente, cometendo um erro aqui na nossa solução. Tá? Então, outro problema bem clássico aí de dinâmica, né? A gente começou na cinética, na cinemática, passa para a cinética e aí acha as variáveis que o problema está pedindo num instante de tempo bem específico nesse caso. Tá? Aqui eu mostrei aqui para vocês uma forma numérica de se resolver o sistema linear, né? Usando ou o MATLAB ou o Octave, que são linguagens aí que a gente usa comumente na engenharia mecânica, pelo menos. Tá?